Olá, meus irmãos, boa noite. Vocês aqui estão no Facebook nos acompanhando e vou agora iniciar no Instagram. No Instagram nós temos o intérprete. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Então, vamos pedir ao Senhor que esteja nos orientando. Aproveitar aí que o pessoal ele vai informando aos irmãos a respeito do vídeo que se iniciou. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Então, aproveitar esse período. Verônica, boa noite, Verônica. Tiane também chegou aí. Os irmãos começam a chegar. Deus abençoe vocês que estão chegando aí aos poucos para estar juntamente conosco. Vamos falar hoje sobre a Páscoa, já que estamos aí nesse período onde estamos relembrando a Páscoa do nosso Senhor. Deixa eu colocar aqui o intérprete. Deus abençoe, André. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí virtualmente aqui em nosso meio. Estamos esperando aí o pessoal, o intérprete chegar. Está chegando. Boa noite, Ailma. Boa noite. Deixa eu achar aqui. Bem, gente, então vamos falar hoje sobre a Páscoa. Vamos falar hoje sobre a Páscoa. Então, vamos entender um pouquinho sobre a Páscoa do ponto de vista bíblico e de que forma isso se aplica aqui a nós cristãos. Estamos aí nesse período da Páscoa, né? Infelizmente estamos passando por uma Páscoa nessa situação que vocês estão vivenciando, né? Nesse isolamento social, e por muitas vezes isso entristece o nosso coração, porque nós queríamos estar celebrando como igreja, celebrando juntamente com as nossas famílias, visitando os parentes. Tem pessoas que vão comer aquele peixe na casa do parente, né? Mas infelizmente não podemos fazer isso esse ano. Deus não nos permitiu. E nós precisamos entender que em tudo existe a mão do Senhor agindo sobre todas as coisas. E com certeza Deus está agindo em meu coração e no seu coração. Mas vamos refletir um pouquinho sobre a Páscoa, já que a gente está nesse período. Por que é importante a gente refletir sobre a Páscoa? De onde é que a Páscoa ela vem? O que Jesus tem a ver com a Páscoa? Né? É isso que a gente vai estar refletindo aqui hoje. Vamos orar ao Senhor para que Ele esteja nos guiando nesse momento? Então oremos. Senhor Deus Pai grandioso, Deus poderoso, santo, Deus maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, te clamando, Pai. Derrama tua misericórdia sobre nós, Pai. Estamos distantes como povo, mas reunidos em coração, sabendo que o Senhor tem nos guiado, Senhor Deus, nos protegido, nos dado paz, mesmo em meio às aflições que às vezes batem em nosso coração, às angústias que às vezes batem em nosso coração, mas sabemos, Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Te pedimos, Pai, fala conosco através da palavra. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, através da Tua santa palavra, a Tua verdade eterna, Senhor. Acalma nosso coração, Senhor, acalma a nossa vida. Precisamos ouvir a Tua voz, saber que o Senhor está aqui conosco, Pai. Te clamamos também, Senhor. Dá a orientação devida aos nossos governantes, Pai. Que o Senhor venha libertar a Tua igreja, Senhor Deus, para que a gente possa voltar a se reunir e adorar ao Senhor. Que cada crente em suas casas possa reavivar o seu coração e entender, Senhor, que tudo isso é a Tua mão pesando sobre nós, nos fazendo, Pai, entender a importância de estarmos reunidos como igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a sairmos de tudo isso mais fortes espiritualmente. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então eu vou aqui desativar os comentários. Aí no final, quem desejar fazer aí
suas perguntas, aí você fica à vontade, no final a gente vai abrir para perguntas, certo? Então fica aí, se prepara aí para a gente fazer uns 10 minutinhos de perguntas e respostas. Bem, a Páscoa, meus irmãos, ela não foi instituída por uma cultura específica, não foi instituída por homens, não foi instituído por governantes, não foi instituído por igrejas. A Páscoa ela foi instituída por Deus. Onde nós temos nas Escrituras a instituição da Páscoa? Peço a vocês que peguem as suas Bíblias e abram em Êxodo, capítulo 11. Vamos ler o verso 1. Êxodo, capítulo 11. Vamos ler o verso 1. Dá um tempinho aí para você abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 11, verso 1. Para a gente entender hoje o que significa a Páscoa, que é este tempo instituído por Deus. Bem, Êxodo capítulo 11, verso 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui, e quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Então Deus deixa claro aqui, e aqui nós estamos no momento em que Deus, para libertar o seu povo, levantou Moisés, e esse Moisés que foi levantado, agora ele estava sendo aquele que estava sendo usado por Deus para manifestar as pragas no Egito, as pragas que Deus estava enviando no Egito. Diante disso, nós entendemos também que Deus enviará a última praga sobre o Egito. E Deus também diz e deixa claro aqui que o povo seria expulso totalmente. Eles seriam expulsos. Eles não seriam somente permitidos deixar sair. Eles seriam expulsos. Seriam lançados fora do Egito. No verso 4 ao verso 7, nós vemos o seguinte. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Então, Deus, ele diz que à meia-noite ele passaria por sobre o Egito, derramando o seu juízo. E a praga, a 10ª praga, é a praga conhecida como a morte dos primogênitos. Qual a relação que a Bíblia faz a respeito dos primogênitos? A primogenitura era o sinal da continuidade de uma geração. Era o sinal da continuidade de uma família, de uma nação, de um povo, uma história que teria continuidade. A prosperidade do primogênito simbolizava a prosperidade de toda a nação. Cristo, ele não é somente o unigênito, mas ele é o primogênito entre muitos irmãos. Os primogênitos, eles tinham essa característica de apontar para o início de uma geração que viria sendo comandada por eles. Quando Deus envia a praga dos primogênitos, Deus está julgando a nação do Egito e toda a continuidade desta nação, toda a esperança de futuro desta nação, dizendo para ela que o fim dela chegou e que o fim dela estava diante dela. Então Deus, ele enviará a praga da morte dos primogênitos ao passar sobre o Egito, e haveria grande clamor, porque todos os primogênitos morreriam. Não somente o primogênito do Faraó, mostrando juízo sobre a casa do Faraó, mas também o primogênito da escrava, mostrando juízo sobre qualquer faixa etária de pessoas, também primogênito dos animais, mostrando também o ataque à prosperidade dos próprios egípcios. E haveria grande clamor em toda a terra do Egito. Deus estaria levantando diante da terra do Egito um grande clamor de tristeza em virtude do juízo de Deus derramado sobre aquele povo.
O verso 7 ele diz o seguinte: porém, ele vai agora dar uma ideia de contrariedade. Porém, algo contrário irá acontecer ao que acontecerá com os egípcios. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então o objetivo de Deus ao lançar a praga sobre os primogênitos do Egito era fazer a distinção entre a nação ímpia do Egito e a nação santa, escolhida por Deus, a nação de Israel. Essa distinção ficaria claro a partir da perspectiva de juízo de Deus sobre os egípcios. Então, quando Deus lança juízo sobre toda aquela terra, o juízo atacará de maneira distinta, atacará de maneira diferenciada o povo que não é dele, e o povo que é dele não será atacado pela praga que Deus iria enviar sobre o Egito. Então nós temos aqui a intenção pela qual a praga foi lançada, para fazer distinção entre o povo julgado, o julgamento divino sobre o povo ímpio, e aqueles que não passariam pelo julgamento por terem sido escolhidos como nação santa do Senhor. Quando nós vamos agora para Êxodo capítulo 12, nós podemos perceber que o juízo ele tem uma condicionante. O juízo ele é condicionado a não cair sobre os que fizerem algo. Então não é simplesmente nascer na nação de Israel que te faz livre do juízo nessa condição aqui. Deus não estava olhando para a nação, estava olhando para uma ação que a nação deveria fazer como ato de fé para com o Deus provedor. É isso que a gente vê em Êxodo capítulo 12, verso 11. Ele diz assim: é assim que vocês devem comê-lo. Eles irão matar um cordeiro. E diz assim, depois que eles matarem um cordeiro, o verso 11, é assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Então Deus havia dito ao povo de Israel que eles seriam expulsos, que os egípcios expulsariam eles. Eles pegaram alguns despojos antes da praga ser lançada sobre a nação do Egito. Eles prepararam o cordeiro conforme Deus havia dito, e eles iriam comer o cordeiro pronto para fugirem, para escaparem. Qual é o grande objetivo dessa fuga deles? Se você lê o relato da história quando Moisés busca por várias vezes o faraó, ele diz: Deus mandou você libertar o povo dele para que eles possam adorar ao Senhor no deserto. Deus queria que o seu povo fosse liberto da escravidão para que eles pudessem ir para o deserto, peregrinar e adorar a Deus no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Faça um paralelo. Comece agora a abrir a sua mente para fazer paralelos com a história da igreja. O que nós somos hoje? Peregrinos. Estamos peregrinando no deserto desta vida. Durante essa peregrinação, Cristo ele está tabernaculando no nosso meio, ele está habitando no nosso meio, conforme João capítulo 1 diz. E nós estamos peregrinando no deserto dessa vida em direção à terra prometida, a Jerusalém celestial. Então todos nós, cada um de nós individualmente, saímos de uma condição de escravidão no Egito da nossa vida e estamos indo no deserto, peregrinando em direção à terra prometida que o Senhor nos prometeu. O paralelo é bem semelhante. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deus havia dito para Faraó que queria o seu povo liberto da escravidão para que eles estivessem livres para adorar ao Deus verdadeiro. No entanto, Deus ele condiciona agora que essa libertação viria logo após a passagem da 10ª praga, que seria o juízo de Deus sobre a geração dos egípcios, e Deus iria resguardar a geração de Israel.
No entanto, a condição para que a nação de Israel fosse resguardada era eles celebrarem a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor, é o que ele diz no final do verso 11. Aqui é onde ele institui a Páscoa. No verso 12, ele começa a delimitar de maneira mais clara. Porque naquela noite passarei, a palavra hebraica que ele usa é exatamente Páscoa, passarei por sobre, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É interessante que o juízo de Deus não era somente sobre o povo, mas era sobre os deuses que o povo adorava. Obviamente, os deuses que o povo adorava não eram deuses que existiam. Esses deuses só existiam na imaginação daquele povo. Qualquer pessoa sabe que a idolatria é um processo do coração. E a idolatria, qualquer pessoa bíblica, obviamente, né? Sabe que a idolatria é um processo de pecado do coração. Quando, dentre os 10 mandamentos, nós deixamos de cumprir o primeiro mandamento. Que diz, não terá outros deuses diante de ti. O primeiro mandamento é exatamente a porta de entrada que, se for obedecido, nos livrará da idolatria, pois nós não nos prostraremos ou adoraremos ou confiaremos ou esperaremos em qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro e único, o Deus que existe de fato e de verdade, o Criador de todas as coisas. No momento em que a idolatria toma conta do nosso coração, o que é que nós fazemos? Nós deixamos de confiar, de esperar e de adorar ao único Deus verdadeiro e passamos a confiar, esperar e adorar coisas que nós criamos. Dinheiro, sexo, prazer, poder, influência, aparência. No Egito eles tinham os deuses deles. Era o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus das águas, o Deus do trabalho. Eram vários deuses que eles erigiam, mas que na realidade o problema não era que esses deuses estavam sendo atacados. Os deuses que eram julgados, eles não estavam fora dos homens, estavam dentro dos homens. Então Deus está lançando juízo sobre toda a cultura pecaminosa do povo do Egito, toda a idolatria estrutural do povo do Egito, toda a idolatria interior do povo do Egito, e Deus estava lançando sobre eles toda a sua ira, o seu juízo. E ele termina no verso 12 dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou o que sou. Vocês verão que não há outro Deus semelhante a mim sobre toda a terra. E é fato que a ação de Deus sobre o Egito, isso reverberou, repercutiu sobre todas as nações daquele período, porque eles temiam os israelitas. Porque eles ouviram falar do que o Deus de Israel, o Eu Sou, o Yahvé, o Jeová, havia feito com os egípcios. Então o juízo de Deus, que condenou os ímpios e libertou o seu povo, também era testemunho público do poder e da glória de Deus a todas as outras nações vizinhas que poderiam ver a vida dos judeus. Então percebam que a Páscoa é muito maior do que simplesmente, algumas pessoas pensam que é o ovo, que esse ovo da Páscoa não existe. Isso é um desvio. O coelho da Páscoa também não. Você, pai, não ensina ao seu filho história de coelho de Páscoa. Compra chocolate, compra lá o ovo mesmo, mas diz a ele, menino, isso aqui é uma bola de chocolate, é um ovo de chocolate. Não tem nada a ver isso aqui com Páscoa, com a Páscoa do Senhor. Não incentiva teu filho a isso. Não ensina o teu filho a isso. Ensina o significado real da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa foi o momento em que Deus julgou os ímpios para libertar o povo da escravidão do pecado, da escravidão do Egito. E isso simboliza um povo oprimido pela escravidão foi liberto porque aqueles que os escravizavam foram julgados diante da ira de Deus. Então o que é a Páscoa? É o julgamento de Deus
sobre aqueles que escravizavam o povo de Deus, para a libertação do povo de Deus, para que eles livres da escravidão pudessem adorar ao Senhor livremente no deserto, peregrinando em direção à terra prometida. Esse é o sinal da Páscoa. Esse é o objetivo da Páscoa. E aqui ele diz no verso 13 que existiria uma condição para que eles fossem libertos do juízo de Deus, livres do juízo de Deus. A condição era o verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Que sangue era esse? Leia nos textos dos versos anteriores, você vai perceber que esse sangue era o sangue do cordeiro que havia sido morto. Esse cordeiro ele foi comido pela família, comido nas pressas pela família, não podia sobrar nada do cordeiro. Ele não poderia ficar ali. E o sangue desse cordeiro ele seria aspergido, seria passado nas portas, nos umbrais das portas das casas. Então, quando o anjo do Senhor, o julgamento de Deus, passasse por sobre a nação do Egito, toda casa em que Deus visse o sangue do cordeiro, esta casa não seria atacada pelo juízo de Deus. Ela seria poupada do juízo de Deus, porque ali estava o sangue do cordeiro. Olha só que coisa maravilhosa. Porque o povo de Israel foi poupado do juízo divino sobre o pecado dos egípcios. Porque o povo havia celebrado a Páscoa. E essa Páscoa levava à morte de um cordeiro. E esse cordeiro morto derramava seu sangue. E o sangue do cordeiro se tornaria sinal para a salvação de todo aquele que simbolizasse o sangue do cordeiro em suas portas. E agora, irmãos, nós percebemos que basicamente na Páscoa Deus faz a distinção do seu povo, do povo do Egito, por meio do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro é o que distingue o povo de Deus do povo que não é de Deus. Você está entendendo aí? Lembra que no início da mensagem eu falei que você abrisse a sua mente para as comparações da teologia bíblica? É exatamente isso. Nós percebemos também que na Páscoa Deus executou juízo sobre os deuses do Egito e sobre todos os adoradores desses deuses. E que essa adoração não iria persistir, pois os primogênitos eram um sinal de que não haveria prosperidade para eles em virtude do seu pecado. Mas o que isso tem a ver conosco, cristãos, com a gente que é cristão? O que isso tem a ver? Lá em João, capítulo 1, verso 29, João Batista, quando vê Jesus, enquanto ele estava batizando no Rio Jordão, ele disse a seguinte coisa. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? O Cordeiro Santo, que foi imolado, que foi derramado o seu sangue, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que o recebe como Senhor, no dia do juízo do Senhor sobre toda a humanidade, o sangue do Cordeiro fará a distinção dos santos do Senhor daqueles que não pertencem ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse sangue do Cordeiro foi o que nos libertou da condenação do Egito e nos liberou para que nós pudéssemos ir para o deserto peregrinar em direção à terra prometida, a Jerusalém celestial que se ergue para nós. Nós devemos então, irmãos, por esse motivo, não celebrar a Páscoa em si mesma, mas celebrar o Cordeiro que foi imolado pelo meu pecado e pelo seu. Nos alegrarmos na cruz de Cristo. Nos alegrarmos em Jesus. Celebrarmos Jesus. E aí você diz, como é que eu vou me alegrar
em saber que o meu Senhor foi pregado numa cruz e sofreu tanto. Como é que eu posso me alegrar com isso? Eu já me questionei isso, irmãos. Eu já me questionei por que se eu amo tanto Jesus, por que eu me alegro no sofrimento dele? Meu Deus, ele não merece. Quem merecia toda aquela pancada era eu. Mas vamos ler João capítulo 10, verso 17 a 18. Ele diz assim, João capítulo 10, verso 17 a 18. Por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Meus irmãos, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ninguém teria poder sobre a vida dele, porque ele é soberano e Senhor sobre tudo. Então nós nos alegramos no ato voluntário do nosso Senhor eterno, que por amor a nós, por amor ao Pai, por amor... Espera aí que alguém me ligou na hora da mensagem. Misericórdia. Vamos voltar. Por que, irmãos? Por amor a mim, por amor a você, por amor ao Pai, que é amado por Ele. Ele veio a esse mundo. Ele se entregou espontaneamente para ter o seu corpo moído, sua carne comida por nós. Corpo e o sangue de Cristo. Lembra do exemplo? Para termos comunhão em sua morte. Porque ele se entregou por amor a nós. Espontaneamente. Ele sentiu a dor por amor. E é isso que nós celebramos. Não sua morte puramente em si como um ato de tortura. Porque ninguém ama a tortura. Nenhum cristão ama o fato do seu Senhor ter sido torturado por um pecado que ele nunca cometeu. Nenhum cristão em sã consciência se alegra em saber o sofrimento que ele passou, a dor que ele passou, por uma coisa que fui eu quem fiz. Mas nós nos alegramos por seu sofrimento, sim. Mas não pelo sofrimento, mas pelo fato de que ele é tão poderoso, que ele é tão amoroso, que ele se entregou espontaneamente por amor de mim e de você, para a glória e por amor ao Pai. Entenda isso. Valorize isso em seu coração. Você sabia que quando você continua em sua vida de pecado, você despreza o sacrifício de Cristo? Então não venha dizer que você ama. Eu amo, eu fico tão triste porque o meu Senhor foi crucificado. Eu fico tão triste, mas você continua numa vida de pecado. Porque se você entendesse o valor do amor com que Ele te ama, com que Ele te amou, e o fato de que Ele não precisava ir para aquela cruz. Ele não precisava de mim e de você. Mas Ele espontaneamente fez porque o amor reside nele. Não existe em nós nada que chame a atenção de Deus. E Ele diz, esta ordem eu recebi do meu Pai. Eu dou a minha vida e eu retomo para mim. Ele se doou, meus irmãos, em sacrifício. Ele se tornou o Cordeiro Pascal de todo cristão. Nós não seremos, irmãos, destruídos pela praga mortal, pela ira divina, pelo juízo de Deus que será derramado sobre essa terra, meus irmãos. Sobre este mundo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus passar, Ele verá em nós o sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo. É por isso que nós não somos condenados. Entenda isso, meu irmão, e celebre a Páscoa do Senhor. Celebre o amor do Cordeiro por mim e por você,
Cordeiro Santo, que separou para si povos de toda língua, toda raça, toda nação. E nós estamos, irmãos, numa situação de quarentena, de isolamento social. Estamos trancados em nossas casas. O juízo de Deus está sendo derramado sobre essa terra. De maneira leve, de maneira profunda, não sei, não quero julgar de que forma o que Deus está fazendo. Não sou Deus para saber. Mas uma coisa eu sei, que o lugar mais seguro do mundo é atrás da porta onde o sangue do Cordeiro está. O lugar mais seguro do mundo. Os homens podem arrombar essa porta. Os homens podem tirar a tua vida. A doença pode te atacar. Você pode perder a sua vida a qualquer momento. Mas nada, absolutamente nada, fará com que você saia do controle soberano do Senhor. Porque o juízo de Deus não alcançará os corações daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Se você ainda não se entregou a Cristo, meu irmão, meu querido amigo, você que está me ouvindo, se você não tem certeza de salvação ainda, meu querido irmão, meu querido amigo, arrependa-se do seu pecado e entregue-se ao Senhor. Pois no momento em que o juízo de Deus passar sobre esse planeta, sobre essa terra, meu querido amigo, você não será poupado, porque em você não será achado o sangue do Cordeiro, porque você nunca se submeteu ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu orgulho não permite, sua vaidade não permite, a sua religiosidade não permite, o seu vício não permite, o seu pecado não permite. Sabe por quê? Porque você pertence ao Egito. Você está no Egito da sua vida. Você pertence ao Egito. Você não sai do Egito porque você ama os deuses do Egito. E quando eles forem julgados, você será julgado também. Liberte-se. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho está aberto. Cristo está à disposição. Olha o que o mundo está passando por causa de um pequeno vírus. Deus, ele simplesmente fez assim. E ele mudou o mundo de uma semana para outra. Os homens estavam em suas seguranças, em seus castelos. E tudo isso caiu simplesmente porque Deus fez assim. Você acha que você tem segurança na sua vida? Você acha que você está seguro do lado do Egito? Você está enganado. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer alcançar o teu coração. Deus mandou o seu Filho morrer por você e por mim. Por isso, creia no Senhor Jesus. Receba a Cristo como teu Salvador. Aquele que crê no Filho de Deus terá a vida eterna. Mateus 27, versos 50 e 53. Por que a gente então pode hoje relacionar-se com o Senhor e adorá-lo livremente? Por que a gente saiu do Egito da nossa vida, da escravidão do pecado que nós vivimos, da opressão que nós vivimos, e hoje nós somos livres? Estamos no deserto, estamos peregrinando. Nem sempre as coisas são tão maravilhosas, mas estamos em direção à terra prometida, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Estamos em direção a ela. E é por isso que... Mas por que eu posso agora livremente adorar o Senhor e me relacionar com Ele? E senti-lo perto de mim. Como? Mateus 27, versos 50 a 53, diz assim. Depois de ter bradado novamente em alta voz. Mateus 27, 50 a 53. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O véu se rasgou, o Santo dos Santos está aberto para o nosso acesso livre. Temos relacionamento com o eterno Deus,
com um eterno Pai. A Páscoa, meus irmãos, é a libertação do Egito da nossa vida. A Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que por causa do seu sangue, o juízo de Deus jamais será lançado sobre a minha vida, sobre a tua vida. E por isso podemos adorar o Senhor enquanto peregrinamos no deserto, para um dia nos encontrarmos com o Senhor no mundo celestial. Meus irmãos, tem uma música que estou me lembrando agora que diz assim: que segurança sou de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Segurança. Segurança. Cantor cristão. Vamos lá, vamos cantar essa música aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Porque às vezes não tá. Tenha paciência. A internet aqui tá. O bichinho tá sofrendo. Ah, agora foi. É assim. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Eu não ensaiei não, viu, irmãos? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Meus irmãos, nós temos segurança, porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós. Então que Deus te abençoe, que você se alegre na Páscoa do Senhor, que você se alegre porque o Cordeiro foi morto, mas ele venceu a morte, e por isso temos esperança. Então que Deus nos abençoe cada vez mais. Vamos abrir aqui um momento para perguntas e respostas. Deixa eu aqui reativar os comentários. E você faz a sua pergunta. Desculpa aí pela cantoria desafinada, mas eu nunca tinha cantado essa música, gente. Já ouvi ela várias vezes, mas nunca tinha parado para cantar. Mas é uma música muito bonita. Que segurança, o nome dela. Quem souber aí, eu acho que ela é cantor cristão, né? Eu acho que é cantor cristão, não sei. Eu acho que 417, HCC. É o que eu estou vendo aqui. Temos perguntas? Tiane aí, mandou o coração aí nos olhos. Coração. Débora, Ruth, Deus abençoe. Temos perguntas para serem feitas aqui nos últimos 10 minutos. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer aí sobre a Páscoa, sobre o que a gente pregou aqui. Pergunte sobre a Páscoa. Silana colocou segurança. Aqui está aqui segurança. Mas muito legal. Gostei. Olha ele, vamos colocar essa... Não sei se essa música já tem aqui na nossa igreja, né? Mas vamos ver se a gente coloca ela no... Família Paz assistindo. Isabela colocou aí. Amém. Há uma semelhança entre o momento que estamos vivendo, pandemia, o significado da Páscoa. Cauane, é o seguinte, semelhança a gente pode não ver de modo direto, né? Na realidade, Deus, quando manda uma situação dessa, se torna juízo de Deus sobre os deuses dos homens, né? Eles acabam sendo julgados, porque aqueles que confiam na ciência agora estão loucos, né? Porque a ciência não está dando resposta para eles. Aqueles que confiam na economia também estão loucos, porque
não sabem o que fazer com a economia que vai entrar em crise, que já entrou em crise. Né? Então, os ídolos, Deus quando envia determinadas circunstâncias sobre o mundo, isso quebra o mundo de tal forma que parece ser um julgamento aos deuses humanos, às confianças humanas. E aí isso, de certa forma, leva os homens a olharem para a eternidade. De certa forma, leva os homens a olharem para Deus de alguma forma. Né? Então, pode existir uma certa semelhança, guardadas as devidas proporções, mas eu não diria que a gente está trancado dentro de casa porque a gente está na Páscoa. Na realidade, a gente está trancado dentro de casa por uma questão de saúde. Né? No entanto, nós sabemos que, mesmo que uma doença venha nos afligir, mas nós estamos seguros em Cristo. Porque nós devemos temer muito mais a mão do Senhor, a mão de juízo do Senhor, do que os efeitos de um vírus. Então, Deus pode usar o vírus como um meio de juízo. Obviamente, Deus pode. Mas o juízo de Deus é muito mais pesado do que isso. Pastor, o que seria esse crer para ter a vida eterna? Seria apenas acreditar e assim ter segurança? David, é o seguinte, crer ele é um fruto da fé, né? É acreditar em algo ou em alguém, naquilo que algo ou alguém faz, né? É acreditar, pelo menos isso é o que... E a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que a fé é dom de Deus, não vem de obras, porque pela graça sois salvos, isso por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem precisa compreender que ele é incapaz de crer por si só. Tem um homem, eu não me lembro em que passagem é, mas tem um homem que ele chega para Cristo e pede que Jesus cure a sua filha. E aí Jesus diz a ele que você tem fé, você crê. Aí ele se ajoelha no chão, se joga no chão e diz: Senhor, ajude a minha incredulidade. Então, quando o homem ele compreende a sua incapacidade de crer por sua força própria, por sua sabedoria própria, ele é levado, obviamente, a um esvaziamento do seu orgulho, de sua vaidade, e é nesse momento em que ele deve olhar para a obra de Cristo e depositar nela a sua confiança, não mais em si, mas em Cristo. E quando ele passa a crer que Jesus tem todo o poder de fazer nele o que ele não consegue fazer em si mesmo, através da religião, através das obras, através de qualquer outra coisa, isso significa que ele está crendo, certo? Não é poder, mas é informação, confiança em algo que foi dito para mim, de que eu não sou capaz, mas Cristo é capaz em mim. Ok? Então é nesse sentido. Cristiano colocou, Cantor Cristão 375, ela disse que já cantamos ela na igreja, pastor. Oxê, então beleza, ótimo, não estava lembrado não. Graças a Deus por essa palavra esclarecedora, amém. Deus, Barbosa, Deus abençoe. E Heloísa, Heloísa é a filha de Jailma, tá conversando ali. Quando ela está interpretando, ela está ali falando a voz de Heloísa. Amém, Deus abençoe. Vera perguntou aqui deixa eu ver se tem perguntas aqui no Facebook. O que significa o pão sem fermento? O significado do fermento, segundo a simbologia bíblica, o fermento ele dá ao pão um tamanho que não é real para o pão. Ele faz o pão crescer e aparentar o que ele não é. O fermento nas Escrituras, ele é visto como pecado, certo? O fermento é visto como pecado. Então, quando Deus ele manda eles comerem pão sem fermento, a simbologia seria essa: fazer comer algo que não tivesse a aparência do pecado, ou a presença do pecado nele. Né? Pelo menos essa é uma explicação bem simples. David colocou amém, não por obras, mas por Cristo. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Vitor, Deus abençoe Vitor. Então, irmãos, fechamos aqui esse nosso momento aqui de perguntas e respostas. Certo? Vamos avançar, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele esteja guiando as nossas vidas nesse período aí. E a gente celebre ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, Deus santo, soberano, amado, obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho, Pai, para morrer por nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, que se entregou por amor a nós.
Nos faz entender, valorizar esse amor e vivermos conforme esse amor, Senhor. Livra a nossa casa, nossa família, livra a nossa alma, livra o nosso coração. E nos faz, Pai, passar por essa circunstância difícil que estamos passando, com a cabeça erguida, olhando para o alto e entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Tranquiliza nosso coração, nos dá paz. Guia as nossas vidas, Pai, conforme a Tua vontade. Que nós sejamos sal e luz do mundo, conforme o Senhor deseja. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então amanhã, às 3 horas, amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, às 11 da manhã, eu vou estar aqui ministrando uma aula de interpretação bíblica. Isso eu tenho feito todo sábado. Só não fiz sábado passado porque eu tive um problema no celular e teve umas outras situações que não me permitiram. Mas amanhã, às 11 horas, aqui no Instagram, eu sempre tenho feito, já faz mais ou menos uns 3 meses que eu tenho feito essas aulas. Então todo sábado a gente tem feito esse trabalho, certo? Às 11 horas. E amanhã também à tarde, às 3 horas, a minha esposa, Michele, vai estar aqui nesse Instagram também, nesse Facebook, levando um estudo para mulheres. Então você, mulher que queira acompanhar, amanhã às 3 horas, ela vai estar aqui dando um estudo para mulheres. Então compartilha, convida pessoas, fala para pessoas aí, para outras mulheres que você queira que esteja participando, certo? Então amanhã. No domingo, às 10 horas da manhã, no domingo, às 8 horas da manhã, a gente vai estar fazendo o culto da ressurreição. É um costume na nossa igreja, eu sei que algumas igrejas têm esse costume. Culto da ressurreição, certo? Domingo às 8 horas da manhã, será só pelo Facebook, ok? E no domingo às 10 horas da manhã, a gente vai estar fazendo um estudo para homens. Aí vai ser Facebook e Instagram, certo? E no domingo à tarde, às 5h30, o nosso culto do domingo, nosso culto de celebração, onde cada um de nós estaremos em nossas casas celebrando ao Senhor e juntos, em coração, unidos com o povo de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, que nós possamos descansar no Senhor e esperar o dia em que Deus irá nos liberar de novo para que possamos voltar a adorá-lo como igreja. Amém? Deus abençoe e até mais. Tchau, Jair. Amém.